Olá, eu sou André Nóbrega e a partir de agora estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. Este é o nosso primeiro episódio e é lançado no Dia Internacional da Terra e Dia Nacional do Património Geológico. Para assinalar ambas estas efemérides, preparamos uma conversa sobre património natural. Veremos como a biodiversidade depende da geodiversidade e como é importante preservá-las em conjunto. Um dos convidados de hoje é o professor António Galopim de Carvalho, doutorado em Sedimentologia e em Geologia. Além de professor universitário, foi diretor do Museu Nacional de História Natural e de Ciência. Os portugueses chamam-no carinhosamente o avô dos dinossauros, e muitos conhecem-no pelo trabalho que fez e continua a fazer em prol da valorização e salvaguarda do património geológico. Ao seu lado temos o biólogo Lucas César. Em 2011 concluiu o mestrado em Entomologia na Universidade de São Paulo, no Brasil. Fez investigação em Ecologia, Taxonomia e Evolução de Insetos. Integra, desde 2018, a equipa técnica do Estrela Geoparque, na área de Biodiversidade e Sustentabilidade. Há um conceito que iremos abordar várias vezes nesta conversa, que é aparentemente fácil de definir, mas que parece estar pouco presente na consciência das pessoas. E esse conceito é a geodiversidade. O que é então a geodiversidade, professor? Como o nome indica, é toda a diversidade de entidades, de certa maneira, relacionadas com a Terra, com a geo, portanto, a diversidade ao longo do período. Agora, a geodiversidade, penso que é mal conhecida dos portugueses. Via de regra, quase toda a gente sabe o que é biodiversidade. E via de regra também, são poucos os que sabem o que é geodiversidade. Isto decorre de uma insuficiência do nosso ensino, que nunca deu à geologia a dimensão que ela tem. Porque se nós formos bem pensar as coisas, se não houvesse geodiversidade, também não havia biodiversidade. Agora, de facto, os biólogos têm sabido defender a sua dama, enquanto que os geólogos não o têm sabido fazer. Veja-se, por exemplo, a organização dos biólogos está muito, muito aperfeiçoada em Portugal. A organização dos geólogos, se não fosse a Associação Portuguesa de Geólogos, pouco mais era defendida ao nível do Estado. Nós nem sequer conseguimos ter a ordem dos geólogos. Eu devo dizer, eu já estou muito velho, mas lembro, já não sei em que anos, mas por volta dos anos 70, uma reunião, já não me lembro onde, mas em que estava o professor João Pacheco, o recém-falecido doutor Miguel Magalhães Ramalho e eu estávamos a tentar organizar a ordem dos geólogos. Isso nunca mais foi para a frente, mas daí nasceu o núcleo da Associação Portuguesa de Geólogos. Na geodiversidade cabe a rocha, cabe o fóssil, cabe a gruta, cabe a galeria, cabe a mina. Tudo aquilo que se relaciona de certa maneira com a história da Terra está dentro da geodiversidade. E dentro disso temos o património geológico, não é? Que no fundo são os aspectos da geodiversidade que têm um valor especial, que importa preservar, são os geossítios, não é? Exato. Quer dizer, nós, da mesma maneira, nós preservamos uma ruína de um castelo, de uma catedral, um papiro, um documento, qualquer coisa que tenha valor documental e, sobretudo, além do documental, tiver caráter monumental, conserva-se, preserva-se e enaltece. A partir de uma certa altura, a geologia começa a sentir necessidade que, além da geologia ter uma componente económica, passasse a ter também uma componente cultural. E aí surge a necessidade de preservar o monumento, daí nasce o monumento natural, daí nasce o geomonumento, nasce o geossítio, nesta preocupação de olhar para a geologia como algo que nos pertence, nos conta uma história muito mais antiga do que a nossa história e, portanto, que é preciso divulgar, mas antes de divulgar, preservar.
Eu aproveito o que o professor disse no início, que a biodiversidade depende da geodiversidade para existir, ou seja, a vida desenvolve-se a partir da base geológica do nosso planeta. Por isso, eu pergunto ao Lucas que exemplos é que existem da interação da influência da geodiversidade sobre a biodiversidade. Sim, como o professor bem disse, a biodiversidade, a existência da biodiversidade depende diretamente da geodiversidade, não só enquanto substrato, por exemplo, o solo para as plantas, mas também do ponto de vista histórico. A diversidade de espécies que existe hoje em dia vem do longo tempo de evolução geológica, da criação de barreiras físicas, barreiras geográficas, que vão, em consequência disso, guiar a diversificação das espécies, o surgimento de novas espécies, o isolamento reprodutivo, como mecanismo também da evolução. Então, eu acho que a parte mais forte dessa relação é a parte histórica. A história das espécies está diretamente relacionada com a história geológica do território e do planeta. Mas também temos aquelas situações em que, por exemplo, o relevo, e a Serra da Estrela é um exemplo bastante claro, em que o relevo influencia o tipo de ecossistema que vamos ter, não é? Sim, claro. E aí entra também o efeito, por exemplo, do gradiente altitudinal, das espécies se adaptarem melhor em uma certa altitude, em uma certa condição ambiental, e acabarem se distribuindo por efeito da competição entre as espécies, como estratégia evolutiva para se perdurarem na história, vão se encaixando nesses diversos ambientes promovidos pela história geológica. O Lucas é formado em Biologia e atualmente trabalha no Geoparque, um lugar onde se valoriza o património geológico. Uhum. A sua visão sobre a importância da geodiversidade mudou de alguma forma depois de assumir esta função? Mudou do ponto de vista de conhecer mais a geodiversidade, como o professor Galopim de Carvalho falou no início, tem a biodiversidade tem muito mais evidência, e o mesmo acontece na nossa educação. Eu imagino que aqui em Portugal, eu me formei no Brasil, mas imagino que aqui em Portugal também não seja diferente. A biodiversidade, como o professor disse, tem muito mais apelo, talvez não só pela capacidade dos biólogos se venderem, mas também pela identificação. Um ser vivo, uma entidade com olhos, atraia mais uma identificação do que as rochas. E desde que eu entrei no Estrela Geoparque, desde que eu comecei a trabalhar em 2018, tenho aprendido muito mais sobre a geodiversidade e entendido muito mais como as coisas caminham junto, como as coisas, e principalmente do ponto de vista da divulgação científica, faz muito mais sentido que isso seja explicado junto. Se a gente pensar, por exemplo, nos séculos 18, dos naturalistas da época, todos eles tinham um conhecimento mais amplo, que abordava todas essas áreas, e a gente, pela necessidade de maior quantidade de conhecimento, foi se especializando e colocando essas disciplinas todas nas caixas. E hoje em dia eu acho que é uma coisa que prejudica muito, pensando nos alunos, né, nas escolas, enxergarem cada disciplina numa caixa separada quando está tudo interligado. Então,
é uma questão muito relevante para o geoparque também. Na comunidade científica não geóloga, nota que falta alguma sensibilização para a importância da geodiversidade? Os cientistas não valorizam o suficiente a geodiversidade? Eu acho que valorizam do ponto de vista da importância do conhecimento, mas muitas vezes não tem base para valorizar também na comunicação. Não tem o conhecimento necessário para comunicar de forma integrada a biodiversidade com a geodiversidade. Professor, como sabemos, em Portugal existem, e bem, vários programas para proteger a nossa biodiversidade. E também temos referências ao património geológico na legislação que existe de conservação da natureza. No entanto, o património geológico está muitas vezes secundarizado nas estratégias de conservação da natureza. Por que razão o património geológico não tem a atenção que merece? A resposta é muito simples e estou farto de falar sobre ela nas muitas comunicações e artigos que escrevo. Há em Portugal uma iliteracia geológica muito grande e que vem desde muito tempo, desde há muito tempo. Não, se reparar, aquela geração de pessoas que estão hoje na atividade, quer os nossos políticos, quer os nossos jornalistas, quer os nossos difusores de cultura, até aos nossos jogadores de futebol, se perguntar algum tema, se propuser um tema relacionado com geologia, eles ignoram profundamente. Enquanto que qualquer pessoa sabe o que é uma couve, sabe o que é uma alface, sabe que já viu uma batateira, porque a biologia está muito mais próxima da vivência das pessoas. Portanto, é natural que o ser humano se preocupe mais, tenha os olhos mais abertos para a biodiversidade, até porque ela está exposta. As rochas estão quase sempre escondidas, as minas são subterrâneas, o petróleo está lá no fundo. Portanto, os aspectos da geologia são mais apelativos aos olhos para o cidadão comum do que os aspectos relacionados à biologia. Isso é uma evidência. Agora, do ponto de vista do conhecimento da nossa própria história, a nossa história mais antiga, da nossa própria filosofia, a geologia é tão importante quanto a biologia e nunca foi tratada. Nunca foi tratada porque os governantes desconhecem a geologia, a população desconhece a geologia e quem hoje faz os programas de ciências naturais realmente vai atrás desta onda em que a biologia ganhou sempre o estatuto mais importante e continua arrastando-se nesta dependência. Se repararmos, quando a ciência começa a ser ciência, não há geólogos nem há biólogos, há naturalistas, antes naturalistas são filósofos. E nessas fases da evolução do pensamento, as ciências naturais abarcavam não só as pedras, como as alfaces. Os naturalistas, nós só a partir do século XVIII é que começamos a ter geólogos diferenciados, porque até lá todos os avanços na geologia, na história da geologia, ou foram feitos por alquimistas no mundo da mineralogia, por exemplo, ou por naturalistas nos aspectos da geologia. Não se falava em geólogos, falava-se em naturalistas. Ora, nós hoje ainda estamos nessa... E era fundamental ultrapassar esta distância, porque 90% das matérias-primas que utilizamos nos equipamentos que nos rodeiam, desde as janelas às paredes das casas, os pavimentos, até já muito do nosso vestuário, os nossos equipamentos eletrónicos, tudo isto radica sobretudo em matérias-primas da natureza mineral. E a natureza mineral está associada ao mundo das rochas. Portanto, bastava só esta diferença, esta grande dependência da saturação e, sobretudo, os recursos naturais, enquanto que os recursos biológicos podem ser renováveis e renovam-se ano a ano com as estações, com a primavera, etc. Os recursos geológicos, à medida que se vão esgotando, só serão recuperados, como sabe, daqui a milhões de anos, quando houver reciclagem. E estamos aí a falar de um ciclo de Wilson, estamos a falar em 200 milhões de anos aproximadamente.
Portanto, é este o panorama. Eu não me canso de defender que o cidadão devia ter um conhecimento de geologia mais aprofundado do que aquele que tem. E cabe às escolas, à educação, fomentar esse conhecimento, certo? Exatamente, exatamente. Eu frequentei 2 anos de biologia antes de fazer geologia e tenho uma estima muito grande pela biologia. Por exemplo, um dos grandes filósofos da atualidade, que faleceu já há pouco tempo, o Stefan G. Golder, era simultaneamente biólogo e geólogo. E esta união, nós não podemos ser geólogos se não tivermos a compreensão de muitos aspectos da biologia. A história da Terra está associada à história da vida. Não é? A nossa atmosfera está intimamente ligada à história da vida. Todo um conjunto de situações que nos regulam tendem a unir as duas disciplinas. O próprio Charles Darwin, que famoso por ter desenvolvido a teoria da evolução, também fazia trabalhos de geologia e a própria teoria da evolução precisou de bases paleontológicas e geológicas de descobertas que se estavam a fazer na época dele, de fósseis, para se perceber que a Terra era muito mais antiga. Ele e o Hutton e o Lyell, a necessidade de estender o tempo à dimensão dos milhões de anos, apareceu a partir dessa altura, porque antes dessa altura a Igreja obrigava-nos a pensar que a história da Terra e do homem tinha 6.000 anos, e o Darwin precisava de muitos milhões de anos para justificar a evolução. E o Hutton deu-lhe a explicação. O Hutton e o Lyell. Não? Certo. Já nesta fase já percebemos como é importante a geodiversidade e isso leva-nos já à geoconservação, que é essencialmente a proteção de lugares de interesse geológico, os tais geossítios, que constituem o património geológico. E em Portugal essa geoconservação tem melhorado nos últimos anos, é um facto. No entanto, há muito ainda por fazer e o professor já esteve envolvido em várias lutas para tentar melhorar esse aspecto da nossa sociedade. O que é que falta em Portugal fazer em termos de geoconservação? Falta tudo, praticamente. Ora, nós temos uma instituição que se chama Instituto de Geoconservação da Natureza. Agora, estupidamente, até se diz das florestas, mas já foi da biodiversidade. Como se a biodiversidade não fosse natureza ou como se as florestas não fossem natureza. Mas isso é uma história antiga que eu já não quero voltar, já me canso de debater sobre ela. Mas esse Instituto da Conservação da Natureza devia chamar-se Instituto da Conservação da Biodiversidade, porque, de facto, ao nível da biodiversidade tem feito muito e bom trabalho, enquanto que ao nível da geodiversidade não tem feito praticamente nada, e é uma atitude, é vergonhoso o papel, é vergonhoso a história dessa instituição relativamente à geodiversidade. E de hoje eu pus no Facebook um artigo sobre a Jaceira de Santana, que é um resto de uma antiga exploração de gesso nas proximidades da Vila de Sesimbra, que estive a ler o que já tinha escrito em 1989, a última tentativa, uma das tentativas que fiz junto à Câmara de Sesimbra era de salvar esse geossítio. Continuo, já passaram mais de 20 anos, 23 anos aproximadamente. Portanto, é este o nosso panorama. E há muito geossítio hoje que tem sido valorizado, sobretudo pelas universidades, pelo trabalho das universidades do norte e do centro do país e do sul. Assim como os geoparques. Isso é como é que dizer, é um grande sucesso da Comissão Nacional da Unesco, e em colaboração com os geólogos tem feito um belíssimo trabalho. E daqui a umas semanas estivemos num fórum com, como é que se chama? Foi o GeoExplora, não foi? GeoExplora, exatamente. E depois a sessão acabou muito rapidamente porque eu não tive tempo de propor, porque era fundamental que se propusesse o Geoparque
da Serra de Sintra. Não existe. E aí nós poderíamos salvar Carenque nesse geoparque, porque se nós formos ver a região de Sintra, centrados em Sintra, desde Cascais até Serra Bem, até pouco a norte da Serra de Sintra, tem imensos geossítios. Isso poderia ser valorizado. Agora, é uns parabéns que eu dou à Comissão Nacional da Unesco ter criado, já vamos com 5 ou 6 geoparques, se não me engano, e continua. E aí tem-se verificado uma esplêndida colaboração dessa instituição com os geólogos. Eu falo dos geólogos, não sei como é que as coisas se passam ao nível da relação dos geoparques com os biólogos, mas com os geólogos eu sei que a colaboração tem sido muitíssimo boa. Já o Instituto de Conservação da Natureza pode manter boas relações com os geólogos não mantém absolutamente nenhuma. E tem lá bons geólogos, deixa-me que lhe diga. Tem lá bons geólogos. É o que eu já disse outro dia. É uma instituição que tem bons profissionais de geologia, mas a instituição não presta como instituição geológica. Falou dos geoparques e elogiou essa iniciativa. Um dos mais recentes em Portugal é precisamente, o mais recente, aliás, é o Estrela Geoparque. Lucas, como é que é promovida a importância da geoconservação e do património geológico no Estrela Geoparque? Os geoparques, primeiro, não têm força de lei, como o Instituto de Conservação da Natureza tem. Então, não é possível um geoparque delimitar uma área para não ser visitada, para não ser trabalhada. Então, como não tem força de lei, o geoparque atua principalmente pela educação. A aposta maior é justamente na educação, com um trabalho muito próximo com as escolas, e nesse sentido eu vejo que é um recurso muito importante, e a gente tem até o retorno de vários professores do território, de fora do território, que querem se associar ao geoparque, querem chamar o geoparque para dentro da escola, para apresentar aos alunos a geodiversidade, a importância da conservação desse patrimônio. Então, a primeira linha de atuação é justamente a educação, é formar novas gerações com essa consciência, isso que o professor disse que falta na sociedade portuguesa para valorização da geodiversidade. Em outras vertentes, buscando também atuação na ciência, para manter a produção de conhecimento, para sabermos mais. Nós temos muitas perguntas ainda a responder aqui na Estrela e em todo Portugal, sobre a geodiversidade, questões de datações, reconstrução da história do território. Tem muitas questões que ainda estão em suspenso. E pensando no ponto de vista da sustentabilidade econômica, como que a gente consegue preservar esse patrimônio com uma pressão muito grande, seja de mineração, seja de explorações de qualquer tipo. Os geoparques, nesse sentido, atuam muito apoiados no pilar do turismo, como fonte de sustentabilidade econômica para essa geoconservação, trabalhando, claro, o turismo de forma sustentável, tentando estratégias para que esse turismo seja informativo, educativo e crie boas experiências para o visitante, sem com isso degradar o ambiente, degradar o patrimônio natural. Uma das missões dos geoparques é promover tanto o património natural, de que estamos a falar aqui, como o património humano, e muitas vezes vemos que se visitarmos um geoparque, vemos como esses dois tipos de património, natural e humano, se integram e se relacionam. Como é que afeta a comunicação, a divulgação,
a educação no Estelas Geoparque sobre as várias dimensões do património, tanto humano como natural. Sim, esse é um ponto muito importante do programa de geoparques, é uma cobrança da Unesco e do programa de geoparques, e eu acho que tem muito a ver também com essa necessidade de trazer para próximo do cotidiano da pessoa, trazer a geodiversidade para próximo do cotidiano. Então, associar a geodiversidade com a biodiversidade e esses dois elementos com justamente a cultura, a história das populações, isso é uma estratégia importante para criar aquele, um termo que nós usamos muito, o sentido de pertença das populações com aquele geossítio, por exemplo. Então, resgatando a relação que as populações têm com a geodiversidade, seja na arquitetura, seja como um marco na paisagem, um elemento visível que acompanhou a evolução daquela população, é uma estratégia justamente para trazer a população para perto como embaixador e como agente na proteção desse patrimônio. E, por outro lado, também mostrar para as populações que a preservação daquele recurso pode se reverter em desenvolvimento para o território, em qualidade de vida para aquelas populações locais, apostando muito no turismo, mas sempre tentando encontrar outras alternativas, outras atividades econômicas que possam ser desenvolvidas de forma sustentável, de forma a preservar esse patrimônio. E quais são os principais aspectos da biodiversidade do espaço onde se encontra o Estelas Geoparque? Pensando no patrimônio único que nós temos aqui, a maior parte desse patrimônio tem a ver com essa história geológica, a formação da montanha e o isolamento justamente de algumas populações de seres vivos mais adaptados a um clima mais frio nas partes mais altas da montanha. Esse isolamento acaba por gerar endemismos, espécies que só existem aqui na Serra da Estrela, e esse é um dos principais patrimônios que nós temos por aqui. Além disso, toda a diversidade ambiental criada pela diversidade de climas no território, a montanha funcionando como uma barreira climática, criando vários tipos, vários climas diferentes, microclimas diferentes, mesmo o gradiente altitudinal criado pela montanha. Toda essa diversidade ambiental gera, consequentemente, uma grande diversidade biológica. Pode dar alguns exemplos de que espécies a que se refere? Nós temos, de espécies de altitude, nós temos a lagartixa da montanha, é o exemplo que nós mais utilizamos. Não é uma espécie endêmica da Serra da Estrela, é uma subespécie, ou seja, uma população que ficou isolada aqui no alto da montanha, que se relaciona com outras populações de montanha da Península Ibérica. Certamente, se lhes fosse dado mais milhares de anos, provavelmente seria uma espécie isolada, uma espécie única. Da mesma forma, nós temos uma espécie de besouro longicórneo, que também está relacionado com zonas de montanha na Península Ibérica. Nós temos também a flor silene, também na mesma categoria da lagartixa da montanha, uma subespécie isolada aqui na montanha, mas principalmente, e eu chamo a atenção, pensando no ponto de vista dos hábitats, dos ecossistemas, nós temos aqui zonas úmidas de altitude que são muito raras,
que tem uma relação histórica com a existência de um glaciar aqui na última idade do gelo, um glaciar que cobria a parte mais alta da montanha até os 12 mil anos atrás, e deu condições para a preservação dessas zonas úmidas de altitude, que funcionam como um refúgio para várias espécies mais exigentes quanto ao clima, quanto às condições ambientais. Volto a si agora, professor, já estamos a acabar, e para finalizar eu pergunto, que sociedade é que teríamos, que país, podemos referir-nos ao nosso caso, teríamos se as pessoas tivessem maior cultura científica e soubessem mais sobre a nossa geodiversidade? Continua a ser um problema da escola. Quando o Ministério da Educação se reunir numa equipa, eu não falo das outras disciplinas, falo da parte da geografia, se reunir numa equipa com capacidade de criar um programa conveniente para mudar este estado de coisas, que é uma coisa que se arrasta. Já quando eu era aluno da faculdade, o meu professor Carlos Teixeira já lutava por este mesmo objetivo. Portanto, é uma coisa que vem de longe. Não mudámos nada com a democracia. Não, a liberdade que nós tivemos não foi utilizada ou não foi aproveitada para modificar algumas destas. Só estou a falar da educação, e dentro da educação só falo da geologia. Portanto, o problema é esse, não é? Eu, por exemplo, estava aqui a ouvir o Lucas a falar da Serra da Estrela. A população portuguesa, mesmo os estudantes dos liceus da região centro do país, são capazes de não saber que a Serra da Estrela faz parte de um conjunto tectónico que abrange todo o centro da península, que é uma história antiga, que a serra, que naturalmente brota do interior de uma grande planura criada há umas 30 ou 40 milhões de anos, criou a meseta ibérica, e que a Serra é um conjunto de teclas de piano que se levantam acima das outras, e está há uns 11 milhões de anos aproximadamente. Não percebe, não sabem que, como ele disse, na idade do gelo, portanto que há uns 12 mil anos aproximadamente, houve um glaciar, que esse glaciar deitou línguas por aqueles vales, para o norte, pelo vale do Zeze, para sul, pelo vale do Alforfa, não sabe, e ele já disse que há ali, por exemplo, no curso de geologia quando estudei as torfeiras boreais, fizeram uma referência que na Serra da Estrela há vestígios de torfeiras que conservam pólenes de plantas que já existiram no passado e que hoje não existem. Portanto, isto não é ensinado da mesma maneira que nos liceus da região de Setúbal não se diz nada sobre a Serra da Rábida. Um aluno de Trás-os-Montes sabe tanto sobre a geologia vulcânica dos Açores ou da Madeira como os próprios habitantes dos Açores ou da Madeira. Portanto, até o ensino poderia começar por ser geral nas generalidades, perdoe-se-me a redundância, e depois ser especificado na regionalidade. Portanto, na beira alta podia estudar perfeitamente a Serra da Estrela, na beira baixa podia estudar as minas da Panasqueira, na zona da Rábida, a Serra da Rábida, a zona de Sintra, no Alentejo estudar as pirites. Portugal tem uma grande diversidade geológica que valia a pena ser aproveitada nas escolas para aprofundar os seus valores locais. Ora, um aluno que na região da Guarda veja a Serra da Estrela e que toda a panóplia de conhecimentos geológicos que são precisos ir buscar para explicar aquela montanha e toda a sua evolução, já lhe dá um conjunto de ideias de geologia suficientes para despertar nele a curiosidade e já agora como é que as coisas se passam na Rábida. É diferente da mesma maneira. Portanto, um bom geólogo podia... e outra coisa que é preciso dizer, os alunos do secundário não precisam de saber a geologia das universidades. Portanto, era preciso, assim como para a biologia, eu continuo a defender que a biologia no ensino básico e secundário devia ser uma biologia naturalística, explicar as espécies, explicar a diversidade,
os grupos biológicos, os taxas, saber o que é uma couve. Não sabe o que é uma couve, nem sabe a distinção entre uma couve e uma batateira, não é? O problema é esse, mas sabe muito de fisiologia, de química da reprodução, disso e daquilo. Portanto, o cidadão geral, o cidadão comum, devia ter uma panóplia de informação naturalística importante para o seu dia-a-dia e mais importante para poder controlar o poder. Porque se o poder quiser pôr cá fora uma exploração de petróleo na região do Faro, as pessoas não sabem lutar, nem sabem quais são os argumentos que podem utilizar para ser a favor ou contra essa exploração, a favor ou contra o lítio, a favor ou contra o petróleo, a favor ou contra a pirita, percebe? Esta informação podia ser obtida ao nível do básico e do secundário e deixar as grandes especificidades para aqueles alunos. Um médico não precisa saber a tectónica de placas na sua mais íntima preciosidade. Eu aproveito a sua deixa de que o conhecimento sobre o nosso património natural ajuda-nos a argumentar a favor daquilo que temos na natureza, a proteger esse património. E pergunto ao Lucas, ao conhecermos a biodiversidade e a geodiversidade do nosso planeta, que problemas é que podemos resolver na nossa sociedade? Problemas que poderiam ser resolvidos se as pessoas, ou evitados, se as pessoas tivessem maior conhecimento sobre a biodiversidade e a geodiversidade? Eu acho que teria influência sobre diversas questões da sociedade. As questões mais diretas que a gente pode pensar são as questões dos riscos, os riscos naturais, entender as rochas, entender o funcionamento do ambiente como um todo pode ajudar a prevenir derrocadas, movimentos de vertente, né? Ou enchentes, cheias nas margens dos rios. Diretamente eu consigo pensar assim na prevenção dos riscos, dos efeitos dos riscos naturais. A longo prazo, pensando na história, aproveitando o componente histórico da geologia e da biodiversidade, entender a história que nos levou no planeta até o momento de hoje e nos preparar para o que nos espera no futuro. E aí a gente tem falado muito da questão das alterações climáticas, entender a variação do clima no passado. Isso vai muito, é muito apoiado pela geodiversidade e também relacionado com a biodiversidade. Entender isso, ver o momento presente e criar estratégias para o futuro e mudança de comportamento para o futuro. Teríamos com certeza uma sociedade mais preparada e mais harmoniosa, por assim dizer. Porque, como se costuma dizer, só se protege aquilo que se conhece, não é? Exatamente. Em nome da Associação Portuguesa de Geólogos, agradeço ao professor António Galopim de Carvalho e ao Lucas César a presença de ambos na estreia do nosso podcast e agradeço a si desse lado que nos acompanhou durante esta conversa. Pode seguir a Associação Portuguesa de Geólogos nas redes sociais, Facebook, LinkedIn ou Twitter. Os respectivos links estão na descrição deste episódio. Eu sou André Nóbrega, a música é do António Mota e volto daqui a 3 semanas com outros 2 convidados em mais um convívio entre a geologia e a sociedade. Até breve.